Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os ossos e as cartilagens. Vocês vão acompanhar o livro didático das páginas 245 a 249. E eu vou fazendo a explicação aqui por aqui, ok? Então vamos começar. Eu grifei aqui, a importância do sistema esquelético. Ele é formado por ossos e cartilagens e garante sustentação e forma do corpo humano, além da movimentação e locomoção. Então você imagina se uma pessoa, por exemplo, ou um animal, não tivesse ossos. Nós seríamos uma massa, né? Um monte de massa se arrastando pelos locais. E, na verdade, graças a Deus não somos assim, nós temos um esqueleto ósseo, onde ele nos promove sustentação do corpo, nos dá a forma, né? Nós temos essa forma por conta do esqueleto, o cachorro tem aquela forma por conta do esqueleto e assim por diante. Além de auxiliar na nossa locomoção. Então, vamos lá, conhecer um pouquinho sobre o esqueleto humano. Em A, nós temos aqui o crânio. O crânio, ele é formado pelos ossos do crânio, que são essas partes aqui de cima. Embora muita gente ache que é uma peça só, ele só vai ficar uma peça só quando a gente estiver idoso, né? Na fase de adulto para idoso. Por quê? Vou explicar daqui a pouquinho o que acontece aqui. Nós temos a maxila, que é essa parte superior aqui da nossa boca, e a mandíbula, que é a parte de baixo. Dentro do crânio, a mandíbula é o único osso que é móvel, é o único que se movimenta, né? A nossa fala, a mastigação é promovida por esse osso aqui que se movimenta. Aqui ele tem uma articulação, e é o único osso do crânio que é móvel, o restante não tem movimentação alguma. Vamos lá para os ossos. Primeiro aqui de frente, né? O esqueleto está de frente. Então já falei do crânio, vamos descer aqui. Nós temos um externo e a clavícula. Se você colocar a mão assim na frente do seu ombro, mais para frente, né? Igual está aqui na posição do esqueleto, você vai perceber que nós temos aqui um ossinho solto, que é a clavícula. Do ladinho dele tem um outro, que é o externo. Esses ossos aqui, eles nos auxiliam até apoio, né? Até a postura ereta. Por quê? Para manter a coluna vertebral na posição que ela deve ficar. Descendo aqui, nós temos o braço e o antebraço. E aqui nós temos dois ossinhos, o rádio e a una. O rádio é esse que vai ficar perto na direção do dedão. E a una é o que fica ao lado dele. Aí nós temos a mão com os ossos dela, que eu falo daqui a pouco. Descendo aqui nós temos a bacia, né? O osso da coxa e a perna. A perna, nós também temos dois ossos, igual aqui, no braço. Nós temos aqui dois ossos. O mais grosso, né? Ele se chama fíbula. E o mais fininho, o mais grosso é a tíbia. E o mais fininho é a fíbula. Tíbia e fíbula fazem um par aqui de ossos que sustentam nossas canelas, né? Popularmente conhecida. Depois no pé nós temos os ossos tarsais, que são vários ossinhos que formam esse conjunto de ossos tarsais. Cada um tem o seu nome, mas vocês ainda não precisam entender sobre eles. Vocês só precisam saber que eles existem e que todos têm o seu nomezinho, formando um conjunto de ossos que a gente chama de ossos tarsais. Depois nós temos mais para frente, antes do dedo um pouquinho, tá? Não é no dedo ainda, é um pouquinho antes. Nós temos os ossos metatarsais. Tarso, metatarso e os dedinhos chamam-se falanges, tá? Ossos tarsais,
metatarsais e falanges. Agora o esqueleto de costas, né? Já falamos do crânio, vamos lá. Na parte de trás, onde tem o clavículo externo, nós temos esse osso aqui, que ele tem um aspecto de suporte, que é a escápula, tá? O osso do braço é o húmero, é único aqui, tá? Ele é único, húmero. Depois nós temos aqui a nossa coluna vertebral, formada por vértebras. Cada pedacinho desse são vértebras, tá? Nós temos aqui as vértebras do pescoço, depois a do meio e as de baixo, tá? Essas aqui são as lombares, essas aqui, ó, são as torácicas, porque fica próximo ao tórax, e essas aqui são as cervicais do pescoço. Vértebras cervicais, vértebras torácicas e vértebras lombares. E o finalzinho da coluna é o cóccix. Ela começa, ela termina, né? Como eu estava falando de animais, vou continuar aí com o exemplo do cachorro. O cachorro, o gato, entre outros animais que têm cauda, esses ossos aqui, ó, o cóccix, ele prolonga. Ele continua existindo aqui para formar a cauda do animal. Nós não temos cauda, então a gente não precisa ter esse prolongamento, ok? Bom, aí temos aqui o fêmur. Uma curiosidade sobre ele, é o maior osso do corpo humano, tá? Fêmur. Aí nós temos aqui, ó, a parte da mão que eu não falei aqui. Então vamos lá. O pulso da gente é formado por vários ossinhos soltos, são os ossos carpais. Depois, um pouquinho antes de chegar nos dedos, nós temos os ossos metacarpais. Carpo, metacarpo. E a ponta, os dedos, né, também são falanges. Então, nós temos as falanges das mãos, que são os dedos, e as falanges dos pés, que são os dedos dos pés. Tudo bem? Então, aqui um pouquinho de conhecimento sobre o esqueleto humano. Agora, uma coisa. Bebês e adultos. Será que tem a mesma quantidade de osso? Então, aqui na próxima página, nós temos essa informação, ó. Ao nascer, temos cerca de 300 ossos. Já na fase adulta, em geral, a quantidade de ossos é reduzida para 206. Essa quantidade de ossos de um adulto. Mas por quê? Será que a gente perde osso no decorrer da vida? Não. O que acontece? Alguns ossos se unem, né? Eles se fundem formando um só. Conforme o desenvolvimento acontece, conforme o bebê se desenvolve, os ossos que eram um pouco separados, eles se unem. E aí vai contar como um só, tá bom? Quanto à estrutura, né, o formato, os ossos podem ser classificados dessa forma. Eles podem ser longos, quando ele tem um comprimento maior que a largura. Então, nós temos aí, vocês viram lá, o húmero, o rádio, o fêmur, tá? Todos os que são compridos, eles são classificados como longos. Os ossos curtos são aqueles que apresentam comprimento bem próximo à largura, como as falanges, né? Os ossinhos dos dedos, tanto as carpais quanto as tarsais, são chamados de ossos curtos. Tem os ossos planos, que eles são finos e fornecem proteção, como os do crânio, por exemplo, né? O externo, a costela, o externo ele fica na frente do nosso peito aqui, né? Esse osso da frente. Tem os ossos irregulares, que eles têm diferentes formatos. Não tem um formato específico. Eu não consigo dizer se ele é quadrado, se ele é triangular, se ele é retangular. Ele não tem um formato específico, tá? Então, eu classifico ele como irregular. Bom, vamos falar um pouquinho agora da estrutura dos ossos. Essa atividade prática aqui faríamos, né, se estivéssemos juntos, mas assim a distância fica complicado. Observe essa imagem aqui, ó. É um osso.
Um osso de galinha. Aquele da coxinha lá que a gente come, tá? Bom, primeira coisa que a gente observa é que ele é duro, né? Ele tem uma resistência. Para eu poder abrir esse osso, eu tenho que quebrá-lo, forçar com algum objeto. Uma outra coisa que a gente tem que observar como característica, eu grifei aqui, ó, é a coloração, textura e formato. Em um único osso, eu observo essa diferença. Então, ele não é todo composto da mesma coisa. Ele tem coloração diferente em algumas partes, ele tem texturas diferentes e o formato também, tá? Por que isso acontece? Porque ele precisa se adaptar aos ossos, outros ossos e também fazer a função dele. Então, ó, ainda falando em função, né, importância, os ossos eles são compostos de tecido. Lembram lá da orientação? Célula, um conjunto de células forma os tecidos, um conjunto de tecidos formam os órgãos. O osso, ele é formado pelo esse conjunto de tecidos. Se ele é conjunto de tecidos, eles têm vários tecidos no mesmo local. Então, aqui eles podem ter epitelial, conjuntivo, sanguíneo, adiposo, cartilaginoso, ósseo e nervoso, todos juntos, né? Esses são os conjuntivos. Bom, para o osso ser resistente e duro, ele tem cálcio, ele é formado por cálcio e fósforo. Além disso, ele tem colágeno, tem água e as células que o formam. Então, ó, cálcio, fósforo, colágeno, água e células. Isso faz ter a formação de um osso. Conhecendo o osso por dentro. Essa aqui é a representação de um osso longo, né? No caso aqui o fêmur. E vamos observar aqui o que tem nesse osso. Estrutura A, lá dentro, ó, tá aberto aqui. Então, lá dentro, eu tenho a medula óssea amarela. Ela atua na reserva de gordura. O osso não é totalmente sólido. Ele apresenta pequenos espaços, onde passam vasos sanguíneos e nervos aqui dentro. Alguns desses espaços contêm a medula óssea vermelha, que produz componentes sanguíneos, como hemácias, leucócitos e plaquetas. Então, presta atenção. Dentro desses ossos tem a medula amarela, que é uma reserva de gordura, e tem também a medula vermelha. Os ossos que possuem medula vermelha são aqueles que produzem o nosso sangue, né? Então, aí também vem o esclarecimento para vocês de onde vem o sangue do nosso corpo. Quando a gente perde parte do sangue, ele é devolvido a nós, né? Ele é reposto. De que maneira? Através da medula óssea vermelha, que se localiza dentro dos ossos longos. Essa parte de fora, né? Vemos aqui, ó, em C. Essa aqui, parte aqui. É formada por um conjunto de células, né? E por um material chamado matriz óssea. Essa matriz óssea ela é composta de água, sais minerais e fibras de colágeno. E aí nós temos a parte de fora, que é o periósteo. É a camada que reveste o osso, essa parte é de fora, tá? Ela é formada por um tecido conjuntivo e células ósseas. Então, ó, não é tão simples assim, ele tem camadas, né? De fora para dentro, que seria do D para o A, caminho inverso do que eu falei, para ter a formação de um osso, ok? Sobre cálcio, fósforo e outros sais, vamos lá. Eles são encontrados em grandes quantidades nos ossos e conferem dureza a eles, tornando-os resistentes a fraturas, né? Então, cálcio e fósforo dão dureza aos nossos ossos. Quando a gente está com os ossos um pouco fracos, se quebrando à toa, né? Tem que aumentar a quantidade de cálcio do organismo. Isso acontece muito na idade adulta e principalmente nas mulheres, tá? Dá uma doença chamada osteoporose. É o enfraquecimento dos ossos. Por que isso acontece? Porque no decorrer da vida perdeu cálcio e fósforo mais do que adquiriu. Onde a gente consegue isso, pessoal? Na alimentação. A alimentação é a base fundamental do nosso
do nosso bem-estar. Então, por isso que a gente sempre fala em relação à boa alimentação. Isso aumenta e muito a qualidade de vida das pessoas. Bom, isso é o cálcio e o fósforo. O colágeno, ele confere resistência contra choques mecânicos. Então, por exemplo, quando você bate o braço, a perna em algum lugar, não quebra na hora os seus ossos. Por quê? O colágeno faz essa proteção, né? Ele confere resistência. Além disso, também é atração e compressão. O que é isso? Apertar, né? De apertar os ossos, você não vai ser quebrado, porque ele tem resistência. Bom, aí aqui eu falei da alimentação, né? A importância de ter na nossa alimentação cálcio. Além deles dar essa dureza e resistência que eu comentei aqui, ele também é importante na contração muscular, na absorção do ferro, na coagulação do sangue e no combate às infecções e defesa do corpo. Olha quanta importância tem um único sal, né? Os sais de cálcio. Ele é encontrado em grande quantidade no leite, mas tem outros produtos também que têm cálcio e que nós devemos adquirir na nossa alimentação diária. Bom, vamos lá. Formação e crescimento dos ossos. Eu disse para vocês que os bebês, né, os recém-nascidos, têm maior quantidade de osso do que um adulto. Então, aqui tem um exemplo. Ó, no caso aqui é o crânio. Ele está sendo visualizado de cima, tá? Os ossos humanos, eles começam a ser formados desde a concepção, né, na formação do embrião. Então, já começa a formação óssea. Quando o bebê nasce, ele tem esse tipo de crânio, tá? É um crânio com moleiras. O que é a moleira? Esse espaço entre os ossos. Então, o crânio do bebê, ele é aberto. Por que acontece isso, professora? O bebê, na hora do nascimento, do parto normal, ele é apertado, né? Então, esse crânio aqui, sendo mole, ele consegue sair com mais facilidade. Conforme ele vai se desenvolvendo, esses espaços de moleira vão ficando menores. Os ossos se juntam e vão fechando. Aqui temos o de um adulto. Ó. Do adulto só aparece a marquinha, que são chamadas de suturas. É como se aqueles tivessem sido colados. Ó. Tá? E o idoso já não aparece mais nem a sutura aqui. Por isso que quando é encontrado um crânio pelos paleontólogos ou até nas investigações criminais, eles conseguem definir a idade. Esta é uma das formas. Eles olham as suturas do crânio. Se tiver todo fechado, né, se não aparecer nada, só que for todo liso, a pessoa já é idoso. Então, eles vão trabalhar em cima da idade acima de 60 anos. Se estiver só a marquinha, eles vão trabalhar com jovens. Se estiver os dois espacinhos com crianças, e se estiver bastante espaço entre os ossos, eles vão tratar como um bebê. Tudo bem? Bom, para que esses ossos permaneçam unidos um com o outro, nós temos uma estrutura chamada cartilagem, né? Então, ó, a maior parte dos ossos do corpo humano é formada a partir de moldes de cartilagem ou tecido cartilaginoso. Então, aqui ó, do lado dá para você ver em coloração diferente que essas cartilagens, elas são formadas e elas servem para dar uma mobilidade maior por ser humano. Se a gente não tivesse essas cartilagens, não poderíamos nos movimentar. Além disso, tem o desgaste ósseo, né, entre um osso e outro, conforme a movimentação. E essa cartilagem ajuda como se fosse uma pequena almofadinha. Elas são formadas de colágeno e é importante para a formação e a sustentação dos tecidos moles. Então, nós temos cartilagem, por exemplo, no nariz, nas orelhas, nas extremidades dos ossos, então nas pontas dos ossos, nas vértebras, como eu falei para vocês, entre uma vértebra e outra, nas costelas, fossas nasais, traqueia, brônquios, articulações como joelho, cotovelo.
Então, assim, sempre entre um osso e outro, eu vou ter um tipo de cartilagem, tá? Ela serve para amortecer os impactos e como lubrificante, evitando que os ossos se desgastem, principalmente joelhos, pernas. Os atletas, né, que usam muito essa movimentação de membros, eles têm algum desgaste a mais sobre essas cartilagens, porque usa mais, então ela acaba desgastando mais. Alguns precisam até fazer cirurgia de reposição de cartilagens, tá? Para encerrar, nós vamos aqui falar sobre o processo de ossificação. Bom, os nossos ossos eles têm o poder de se regenerar após uma fratura. Então, isso acontece pelo processo chamado ossificação, tá? E é de grande importância, né? Para poder ter essa reposição aí do que foi perdido. Como os nossos ossos possuem diferentes tipos de célula, e a gente já falou que cada célula tem uma função diferente, então quando acontece esse problema de quebra, aqui tem um processo, de ossificação para vocês entenderem. Então vamos supor aqui, que aqui é um desenho de ossos, tá? Sendo quebrado. Quando ocorre uma fratura óssea, um novo tecido é produzido, então as células vão lá e produz um tecido em cima dele. Observem aí as marquinhas. Depois, as células do novo tecido são substituídas gradativamente por osteoblastos, que são os tecidos ósseos. Eles migram para cá. Primeiro, um tecido normal, que é um conjuntivo. Depois vem o tecido ósseo por cima, formando essa reposição, tá? Após certo tempo, o tecido que se formou, o calo, né, porque esse aqui é uma marca, é absorvido e a fratura é reparada. Mas eu gostaria de fazer uma observação para vocês. Todo osso quebrado, ele é reparado, porém ele fica com uma marquinha chamada calo ósseo. Esse calo que forma aqui, ele vai ficar marcado no osso. É como se a gente estivesse remendando alguma coisa. Aquele remendo sempre vai estar ali. Pode tornar o osso mais fraco, né? Menos resistente do que ele era anteriormente à sua fratura. Dá para viver normalmente? Com certeza. Mas ele sempre vai ter essa marquinha, né? Esse calo. Bom, para estudar os ossos internamente, existe uma técnica chamada raio-x. Acho que a maioria de vocês já conhece isso, né? Então, as pessoas são submetidas a uma máquina onde raios tipo X, né, que é uma onda de energia muito forte, atravessa os tecidos e fotografa os ossos. E aí dá para identificar se os ossos estão inteiros ou não, no caso de fraturas, ou se a pessoa tiver algum problema de suspeita, né, o médico sempre pede o raio-x. Temos outras técnicas também utilizando esses tipos de ondas elétricas, né? Que é também o ultrassom e fugiu o nome no momento. Outros tipos de máquinas que auxiliam a medicina, mas é fundamental que a gente conheça o raio-x para observação dos ossos, ok? Por hoje é só. Espero que tenha ficado claro para vocês esse estudo sobre ossos. Até a próxima aula, gente.